Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NonaCast, TBT, trazendo de volta os podcasts que estavam lá no Spotify. E dessa vez nós vamos trazer aqui a Healer, que era de 2014. Gente, 11 anos desse K-drama incrível. Só para poder lembrar, retroceder aqui um pouquinho no tempo. Na época eu vi os trechinhos, o pessoal comentando de Healer, eu olhava e falei assim, acho que não vou gostar. Daí eu me dei a chance de poder assistir e ainda tanto tempo depois, mais exatamente eu fiz esse podcast no dia 30 de dezembro de 2021, olha só, tanto tempo depois continua sendo um dos meus K-dramas favoritos, com uma trilha sonora incrível, com uma atuação maravilhosa dos dois. Ji Jung-wook continua sendo meu amor do coração. Então, olha, eu tenho tudo para falar. Healer ainda continua sendo pioneiro no estilo de K-drama, né, do gênero, e ainda continua sendo um dos melhores, assim, de longe, disparado, um dos melhores. Tem tudo de bom, maravilhoso. E nem vou falar muito. Vou deixar aqui vocês ouvindo o meu podcast, que eu não vou mexer nada, e eu quero que vocês se divirtam tanto quanto eu assistindo Healer. Também vocês podem encontrar como o curandeiro, mas eu prefiro Healer, tá bom? Um beijo pra vocês e ouçam tudo. Continua no play aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Hoje nós vamos falar sobre Healer, esse K-drama sensacional de ação, de super-herói, de porrada e bomba e amorzinho também, estreado por Ji Sang-wook e a lindinha Park Min-young, a sortuda Park Min-young, que já fez ótimos trabalhos por aí. O que se trata esse Healer? Na realidade, Healer é o pseudônimo de um entregador VIP, vamos dizer assim. Ele trabalha para a Juma, que é interpretado pela Kim Min-kyung, sortuda, a Min-ja, que ela é uma hacker veteraníssima, maluca e sensacional, que faz tricô, faz crochê, come, trabalha de pijama, é rodeada de computadores, uma personagem incrível. E o que é o Healer? Ele é um grupinho aí de boys de luxo que trabalha durante a noite, que fazem entregas por um precinho, camarada. Camarada, leia-se, bastante caro. E um desses trabalhos que ele tem que fazer é conseguir uma moça para poder fazer um teste de DNA de uma moça, e ele consegue levar para um jornalista famoso, um Ho. Só que conforme saiu o resultado do DNA, o Ho foi pedindo mais coisas. Olha, agora eu quero que você filme, agora eu quero que faça isso, faça aquilo, e ele foi fazendo o serviço, até que de repente deu um embrolho aí no meio do caminho, e ele acabou envolvido com a trama dessa garota, e, claro, né, que as coisas se desenvolveram. Então, o grande mistério disso tudo é que esses três personagens têm um passado em comum, que daí vocês vão ver na própria história, ou para quem não acompanhou vai saber. E esse passado em comum aí vai fazer com que a trama se desenvolva de uma maneira impressionante, inclusive misturando gente que a gente nem imaginava nessa história toda e tal. E o pano de fundo tudo isso é o mundo dos jornais, o mundo da imprensa, que eu achei sensacional, porque como jornalista eu me senti representada em todos os gêneros ali, e realmente foi de uma maneira muito diferente. Muito diferente por quê? Porque a maioria dos jornais, quando são apresentados nos K-dramas ou nos filmes de super-heróis, o jornal é colocado só como um pano de fundo, digamos, ou um ponto para onde o nosso herói possa descobrir os criminosos, os super-vilões ou qualquer coisa do tipo, né? Ou no caso seria o Jun-woo, ele seria um vigilante, aqueles que ficam à noite, tipo Batman, sabe, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Nesse caso, o jornal, os jornalistas, ou o sistema que o jornal trabalha, eles são protagonistas dessa trama. Por quê? Porque a roteirista é jornalista, gente, eu não sabia disso. A mesma escritora que fez o roteiro de Faith. E eu me surpreendi tremendamente quando descobri isso, que assim, em Faith ela pecou em muitas partes ali. Então, no caso de Healer, que foi acertado assim tremendamente, é um dos K-dramas mais bem bolados, assim, mesmo tratando-se
de uma história meio batida, né, de vigilante que tem que esconder a sua identidade durante a noite, porque tem que esconder da mocinha, porque a mocinha em perigo, blá blá blá, que aliás é essa parte da mocinha em perigo, eu conto depois. Então, apesar de ser meio base desse meio clichê, ela conseguiu fazer uma história que prende demais, porque assim, não sei se foi pela escolha dos protagonistas, que eles são incríveis, mas também pela interação e pelo jeito que tudo foi contado, uma velocidade muito interessante. Você não consegue ficar um capítulo sem ficar sabendo ou se interessando em saber o que vai acontecer em seguida. E basicamente a introdução é essa. Então, é o que a gente está sabendo sobre o geral da história. Agora vamos à parte com spoiler. Existem esses amigos que são jornalistas lá da década de 80, começaram na década de 80, eles queriam a liberdade de imprensa, faziam uma rádio clandestina e aquela coisa toda, né, da liberdade e tudo bem. E eles descobriram um crime aí no meio do caminho e 2 deles morreram. O pai, né, do Jun-woo, que é o do Shi Jong-wook, e o pai da Yan-shi também morreu. E nesse caso, esse crime, esse caso que aconteceu na época, do que eles descobriram em 1992, que eles começaram a história em 1980, mas terminaram a história desses amigos, terminou em 1992. O Shi Jong-wook está impressionante como o famoso super-herói. Inclusive eu deixei aqui dentro da resenha um trechinho que a própria Asma falou para ele que ele parece o Clark Kent, parece o Super-Homem, tendo uma dupla identidade, né, vivendo aquela vida lá, né, o noturno, fazendo as coisas da justiça, tentando descobrir os criminosos, e durante o dia ele indo trabalhar no jornal, caindo de sono e aquela história toda. Eu deixei esse trechinho também. E um outro detalhe muito, muito, muito legal, que também me impressionou bastante, eu fiquei muito feliz em ver, que eles escolheram para fazer o pai do Shi Jong-wook, um ator chamado Chi-Chu, acho que é assim que fala o nomezinho dele. O nome dele tem duplo O, duplo L, é um pouquinho difícil de falar, mas eu vou deixar o nome dele direitinho na resenha. Ele tem um sorriso igualzinho do Shi Jong-wook, aliás parece um irmão mais velho. Eu fiquei impressionada, porque inclusive dentro do próprio K-drama, eles falam, olha, o seu pai, claro, o personagem era muito parecido com você, e você bate o olho na foto e fala assim, gente, quase que eu achei que fosse o Shi Jong-wook. Falei, opa, ele tá fazendo uma versão dele mesmo, né? No passado, não, é esse ator muito lindinho, eu espero que ele tenha um sucesso maravilhoso. E o que eu vou falar sobre os outros personagens, sem estragar sobre spoilers? Gente, que o que salvou esse drama, além da história muito bem trançada, foi a humanidade dos protagonistas, ou de todos os personagens. Porque geralmente a gente vê em história de super-herói, aquele cara que é invencível, ele não chora, ele não se emociona, ele não perde situação nenhuma, ele sempre se dá bem a maioria das vezes. A nossa protagonista, ela tem um problema de síndrome pós-traumático. Bateram nela, enfim, tem uma história toda por trás disso, vocês vão saber o motivo disso no próprio K-drama, e ela não pode ver nenhuma cena de violência. E eu achei muito bem colocado, porque não foi uma coisa que foi colocado livianamente para você ter uma protagonista com problema para ser salva. Foi colocado, esses momentos de crise dela foi colocado em momentos que realmente quem tem esse problema, por mais corajosa que a pessoa seja, a pessoa vai sentir esse mal. Eles desencadearam outros momentos de extremo heroísmo da protagonista. Porque na hora que passou a crise, ela estava preocupada com quem estava do lado dela, ela estava preocupada com o que estava acontecendo. E a interação desses 2 personagens, né, o Jun-woo fazendo, o Shi Jong-wook fazendo o Jun-woo, ele sendo o momento do medroso, e ela se preocupando com ele, inclusive até não somente nos momentos que ele era um medroso da vez, mas somente em alguns momentos, também em alguns momentos, e que ele era o próprio healer, né, o próprio super-herói. Então são 2 personagens que eles trabalham muito bem. Ela não é uma Lois Lane, nem chega perto disso. É uma personagem totalmente diferente, apesar de também trabalhar na redação de um jornal.
Então, é sobre essa investigação que as coisas vão se desenvolvendo na história que a gente aprende muito. Então, não é uma coisa isolada. Olha, a gente tem uma moça que é uma jornalista que vai atrás do vilão e lá ela vai se meter em encrenca e o super-herói vai ter que salvá-la. Não, é uma coisa muito mais complexa que isso. Por isso que eu gostei demais. Eu recomendo Healer com todo o coração. É a coisa mais fofa do mundo. Inclusive, até vou levantar um parênteses aí, que eu sempre via a cena do Healer. Tem um momento, mais um outro spoiler levezinho aí. Tem um momento que eles colocam como um dos melhores beijos do K-drama. Então ela encontra com ele no telhado e ela fala assim, olha, eu não vou te ver. Inclusive ela fica com o rosto tapadinho e ele dá um beijo nela, com ela com o rosto coberto e tudo mais. O beijo em si é bem simples, um beijo quase ingênuo, assim, do adolescente. Mas a cena em si é muito fofa. Mas, como eu falei, o grande detalhe da vez é a Juma. A Juma é incrível, essa personagem, essa atriz, deu um show de interpretação. Ela ficou praticamente 70% do K-drama dentro de uma sala falando com ninguém. Claro que a gente sabe que deve ter o ator lá lendo as falas com ela, mas ela estava interagindo com um computador. Ela estava na frente fazendo uma cena que depois ela ia ficar sozinha. Né, ela estava interagindo com o telefone praticamente, né? E no final, quando os personagens se encontram, começam aquela correria e tal, você vibra, você pula na cadeira, é delicioso. Bom, para não falar que foi tudo uma maravilha, eu tenho duas críticas. A primeira delas é muito simples. A nossa protagonista sofre de síndrome pós-traumática. Então foi dito que ela não pode ver nenhuma cena de violência. Então, tem alguns momentos que realmente, outro spoiler. Acho que não vou nem precisar avisar, né, gente? Tem spoiler. Mas, enfim, tem um momento que ela vai ter uma briga lá e tal. E o Healer, né, o lindinho, ele vai ter que brigar com os bandidos. E ele fala pra ela, olha, fecha os olhos. E ela fecha os olhos, porque ela ficava muito assustada. Inclusive, tem aquela famosa cena que quando ele a salva pela primeira vez, os bandidos, ela fica com falta de ar, ela tem que tomar remédio, e tem mais uma outra cena que ela também tem esse problema, que é incrível essa cena que ela faz. A Park Min-young, ela fez uma coisa sensacional, você sentia a emoção, sabe? A menina em pânico, as lágrimas escorrendo, o rosto comprimido, os olhos abertos, e aquela falta de ar, assim, foi de cortar o coração. Então, essas cenas foram incríveis. Só que, como eu estava falando, a parte da crítica foi que quem tem esse problema não precisa necessariamente só ver. Muitas vezes a pessoa ouvindo também já é o suficiente para o cérebro já viajar na Helmas e já começar a ter síndrome do pânico. E ela conseguiu superar. Espero que a ideia tenha sido para melhor. O que mais que eu vou falar? Só para também uma coisa sem spoiler, vou falar também sobre a parte do humor. A parte do humor estava incrível. O Ji Chan-wook, quando ele estava covarde, gente, era muito engraçado. Inclusive tem um momento muito divertido quando eles vão ter que se vestir para poder invadir uma sala de imprensa. Que, aliás, aquilo acontece, gente. Vamos levantar um parênteses, porque, como falei, a escritora, a roteirista, ela é jornalista, então ela deve ter presenciado realmente aquilo, e aquilo acontece mesmo, tá? Então eles tinham que invadir uma coletiva de imprensa e eles tinham que se vestir, e aquele momento foi super divertido, ele fugindo das roupas e fazendo aquela cara, ele se encolhe todo, ele gagueja, gente, foi muito legal, e vários momentos de humor. Então Healer é recomendadíssimo. Eu acho que foi um dos K-dramas que eu tive o maior prazer de assistir agora em 2021, e eu espero que vocês assistam e revejam e compartilhem e comentem e enfim, tudo. E é uma coisa que eu não posso deixar de falar, gente, a trilha sonora é tão legal, a música deles, interpretado pelo Michael Learns to Rock. Eu nunca tinha ouvido falar nesse rapaz, inclusive até eu achei engraçado que fala assim, eu tô ouvindo cantando em inglês, gente, será que alguém, né, um coreano cantando em inglês tá cantando bem, né? Daí eu fui ver que não sei de onde que ele é, mas o nome do grupo é Michael Learns to Rock. E a música tema é Eternal Love, que não sai da cabeça. Quando você escuta, você fica cantando junto, mesmo que você não entende o que eles estão cantando, mas é uma fofura. Então, eu também deixei o link aqui no site com legenda para vocês acompanharem. E a trilha sonora, apesar que geralmente a trilha sonora de K-drama não tem muitas músicas, tem a música tema e ela vai levando durante muito tempo, essa daí é uma música chiclete. Então, eu recomendo demais
não deixem de ouvir, vocês vão cantar junto, pode ter certeza disso. Se não for falar de alguém que eu acho que ainda ficou mais ou menos fraquinho, que um pouquinho deu uma baixadinha ali, se fosse também falar, eu acho que nosso querido Jintai, que fez o Moonho, também estava mais ou menos fraquinho, né? E uma outra atriz que fazia parte dos 5 aí, a Min-jae, que também achei que ela estava mais ou menos. O resto do elenco, assim, os protagonistas estavam ótimos, a turma do top estava excelente, as cenas de arte marcial estavam excepcionais, as cenas de parkour, eu falei assim, Jesus, onde acharam esse pessoal para fazer essas cenas de parkour? Eu fiquei impressionada, apesar que eu sei que pode ser que tenha uma ou outra que pode ter usado um efeito especial ali, porque o jeito que o rapaz pulava de um telhado pro outro era muito arriscado, então acho que botaram uma cordinha ali, porque era querer matar o dublê se realmente ele pulasse do telhado daquele jeito. Mas de resto, eu acho que é isso, gente. É sensacional. Então, acabei de falar. Pronto, finalizei. Então, eu espero vocês na semana que vem para falando sobre o próximo K-Drama. Espero que seja tão bom quanto esse. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Comentem, cliquem, curtam, compartilhem, fala para os amigos também, fala para quem assistiu, para quem não assistiu. E até semana que vem. Fiquem bem, um ótimo ano para vocês. Seja de qual dia vocês estão ouvindo esse podcast, qual ano que vocês estão ouvindo. Tudo de bom, beijos e fiquem bem.